Então, uma live hoje sobre dúvidas da nossa coluna. Tô acabando de ajustar aqui. E aí, Gi? Fala, Valtão. Todo mundo bem? Tenham paciência aqui que eu tô me virando sozinho em casa. Então, faz 2 meses que eu fiz a última live. Eu estava, antes da pandemia, com uma frequência mensal de live, sempre trazendo algum colega para discutir assuntos. Com a pandemia, limitou primeiro a gente fazer as lives no estúdio. E depois que lotou de live no Instagram, todo dia a gente entra esse horário, já tem 20 lives no feed, e aí perdi um pouco a gana de ficar me expondo tanto, porque hoje tem muita live, não queria ficar sendo mais uma assim, sem nenhum interesse para o resto do povo. Mas muita gente tem mandado perguntas em inbox, no próprio consultório eu percebo que tem várias perguntas que são em comum entre as pessoas, e eu quis exatamente fazer uma live diferente, não escolher um tema eu para apresentar para vocês, mas sim ir debatendo e discutindo, explicando as perguntas e as dúvidas mais frequentes do povo. Deixa eu dar minha última ativada aqui. E aí a gente já vai começar. Fala, povo. Perguntas. Tá. Então eu vou começar com uma pergunta que a Tatiane Bruch fez, qual que é a importância da atividade física em idosos com alteração na coluna? Espondilolistese. Se é recomendado e quais as melhores linhas de treinamento para seguir com esse público. Então, vou começar falando sobre coluna do idoso. Agora, na pandemia, aumentou muito a incidência de dor lombar e a queixa de dor lombar nos pacientes mais idosos. São pacientes que ficaram muito isolados, né, durante esse período de Covid, e são pacientes que já não são tão fisicamente ativos, já não fazem um trabalho braçal, já não saem de casa muitas vezes, já têm uma tendência a ficarem mais limitados. E com a pandemia pararam ainda de fazer a sua ginástica, o seu pilates, a academia, a caminhada no parque que tinham costume. E a gente vê o quão deletério isso é para a população. Exercício físico é base de saúde para a população geral, e a terceira idade é muito dependente da importância dos resultados do exercício físico para a manutenção da sua saúde. Isso não é só da parte física, mas toda a parte metabólica também. Para a gente ter uma ideia, a osteoporose é a segunda causa de morte indireta na população idosa no mundo todo, porque os pacientes idosos com osteoporose sofrem fraturas. As fraturas muitas vezes têm uma consequência de necessidade de tratamento cirúrgico. E o que acontece? O paciente fica isolado num leito, acamado, faz trombose, faz quadros de infecção, de pneumonia, faz escara, e acabam indo a óbito pelas consequências da fratura, né? Não é a fratura que mata, mas as consequências são devastadoras. A Sociedade Americana de Medicina Esportiva, 2 anos atrás, publicou um texto muito legal, eu falo bastante dele, que são diretrizes para atividade física, claro, para americanos, porque a diretriz vem de lá, mas ela se aplica a toda a população no mundo. O que a diretriz fala com relação a pacientes idosos? Que, idealmente, os idosos deveriam fazer entre 75 e 150 minutos de atividade física regular por semana, né? Isso dá uma média de 15 minutos por dia, 5 vezes na semana, meia hora, 3 vezes na semana, de atividade física moderada, ou seja, não é só uma caminhadinha, né? Fazer uma ginástica, uma musculação, uma academia, uma bicicleta ergométrica com ritmo mais intenso, uma dança, jardinagem, tudo isso conta. Exercício físico no idoso está ligado diretamente à diminuição do risco de osteoporose, diminuição do risco de quedas, diminuição do risco de fraturas por queda,
Fora a parte osteomuscular, preservação da massa magra, ele está relacionado a toda a parte metabólica, diretamente associado à diminuição de risco de infarto, de derrame, de diabetes, de hipertensão, de resistência à insulina, de diminuição de demência, Alzheimer e Parkinson, melhora da cognição, melhora do sono, diminui risco de depressão. Então, o idoso é extremamente beneficiado por atividade física e é criminoso a gente proibir um idoso de fazer exercício quando ele tem plenas condições para isso. Óbvio, tem determinadas situações que a gente isola, mas de uma maneira geral, o idoso precisa de exercício como o jovem e como a criança. Então, respondendo a Tati de maneira bem específica, um idoso que tem alterações, uma hérnia, uma espondilolistese, ele precisa ser avaliado por um especialista, precisa melhorar os sintomas dele, da hérnia, vai fazer fisioterapia, vai tomar medicação, eventualmente vai tirar essa hérnia cirurgicamente, vai resolver o problema, mas mesmo antes da cirurgia, o paciente que mantém atividade física regular e mantém massa muscular protegida, ele tem uma recuperação pós-operatória melhor, ele tem uma reabilitação mais precoce, ele tem menos risco das complicações de trombose, escara, pneumonia, por ficar acamado. Então, mesmo os pacientes que têm indicação de cirurgia, eles se beneficiam de um programa de exercício físico pré-operatório. Então, sim, o exercício físico é totalmente recomendado. Melhor linha de treinamento para seguir com esse público. Essas mesmas diretrizes, eu esqueci de complementar, que falam da atividade física de 75 minutos a 150 minutos por semana de atividade física moderada. Eles recomendam, além dessa parte que isso está considerando mais os exercícios aeróbicos, todos esses que eu citei, mais 2 vezes na semana de exercícios físicos resistidos, ou seja, exercícios para fortalecimento da musculatura, exercícios com carga, como uma musculação, um crossfit, um exercício funcional, ou mesmo exercícios resistidos como um pilates ou uma yoga. Então, no mundo ideal, o paciente idoso faria exercício 3 a 5 vezes na semana, 3 vezes de exercício aeróbico, uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta ergométrica, uma dança, e mais 2 vezes ainda na semana, por exemplo, de um pilates ou uma yoga. Isso é um mundo ideal para a gente considerar a saúde do idoso. O que perguntaram aqui, ó. E aí, Ana, Faltão, pacientes obesos. Atividade física para paciente obeso é um dos pilares da manutenção e da promoção de saúde, de qualidade de vida para os pacientes e do próprio emagrecimento, né? A gente sabe que, sem dúvida nenhuma, o paciente obeso, o emagrecimento, ele precisa ser feito com dieta, mas o exercício físico, isso é bem estabelecido em vários estudos, ele garante uma perda de peso mais rápida quando associado à dieta do que apenas a dieta pura, ele garante um emagrecimento com mais qualidade, com preservação de massa muscular e queima mais seletiva de gordura do que apenas a dieta que tem junto perda de massa magra mais intensa. Em terceiro lugar, ele garante a manutenção da perda do peso, ou seja, os pacientes que fazem dieta pura tendem a fazer efeito sanfona ou retomar peso, principalmente quando fazem dietas muito restritivas, hipocalóricas. E a associação do exercício garante que mantém a taxa metabólica basal num nível alto, fazendo queima constante de caloria e, portanto, consegue garantir esse resultado de maneira mais sustentável. Então, de novo, exercício para obeso é muito importante. Claro que o paciente que está pouco condicionado, a gente não vai botar ele numa atividade de muito impacto, acabar sobrecarregando a coluna, as articulações. Então, o paciente também tem que ser orientado, tem que ser acompanhado por um profissional de educação física, que vai fazer exercícios de maneira periódica, progressiva e individualizados de acordo com o condicionamento, as condições desse paciente. O Marcelo Jacobsen pergunta se os parafusos colocados na coluna precisam de aperto. Alguma necessidade de mexer depois de alguns anos de cirurgia? Uma pergunta bem interessante, ninguém nunca tinha feito. E eu me adiantei e trouxe para vocês hoje para ver um parafuso de coluna. Eu vou mostrar aqui primeiro só para o pessoal do Facebook, aqui, ó, que eu estou com 2 telas. Ó, isso aqui é um parafuso que a gente chama de sistema tulipa, porque ele tem essa cabeça onde vai encaixar a haste. Esse aqui é um parafuso de coluna lombar feito em titânio. Ele é um parafuso
Nesse caso aqui é um parafuso que tem 6,5 centímetros, que é o tamanho bem padrão que a gente utiliza. Esse aqui tem 45 milímetros, tem 4,5 centímetros e 6 milímetros de espessura. O parafuso, ele tem duas características. Primeiro, que ele tende a ser cônico. Isso faz com que ele seja automachiante. Então, ele vai entrando e vai se apertando dentro da vértebra. Ele fica dentro do osso, ele não fica para fora da coluna. A segunda característica é que dentro desse túnelzinho aqui, ó, vou abrir aqui para ver. Ó, ele é uma tulipa, ó. Ele é uma tulipa e aqui vai se encaixar a haste, que vai conectar um parafuso no outro. Então, depois a gente tem essa porquinha que a gente vai conectar na cabeça do parafuso e vai apertar a porquinha e ela vai prender a haste no paciente. É grosseria, mas é o que garante que você não precise nunca trocar, nunca precise mexer nesse parafuso. De maneira geral, os parafusos de titânio, e hoje 90% dos parafusos que a gente usa são de titânio, ainda no SUS, aí, talvez em algumas situações aí de mais restrição, ainda se usa o aço, é uma liga médica especial chamada 316L, que também é um metal não ferromagnético, mas hoje o titânio é superior, por quê? Porque o titânio não é ferromagnético, então ele não puxa raio, não apita no banco, não apita na alfândega, permite que faça ressonância magnética. O titânio é mais leve que o aço, ele é mais resistente que o aço, ele é 100% biocompatível. Então, o titânio não causa rejeição, reação de corpo estranho. E, por fim, ele é um material inerte que, em princípio, dura para sempre. Então, se você, aos 40 anos, botou um parafuso, você pode viver mais 80, 100 anos e ele vai ficar na sua coluna. Diferente de uma prótese de quadril, por exemplo, que em 10, 15 anos, muitas vezes tem que ser revisada, porque ela vai gastando o atrito entre metal e metal. O parafuso, não. Então, apertou, travou, a gente tem uma chave chamada torque anti-torque, que a gente trava e ela tem uma limitação e exatamente permite que a gente trave numa quantidade de 10, 12 newtons de acordo com o parafuso, e eu sei que a partir dali eu vou ter uma fusão e que ele não vai mais soltar, não vai, em princípio, trabalhar e eu não preciso mais mexer nele. Deve incomodar, vai sempre o corpo estranho do corpo. De uma maneira geral, a gente tem uma questão, uma propriedade chamada propriocepção, que é a gente se acostumar com as coisas que o nosso corpo entra em contato. Por exemplo, se a gente botar um anel, uma aliança, um relógio, os primeiros minutos a gente vai sentir ele no corpo. E depois a gente vai perceber que passou o dia todo e não lembra que o relógio está mais no nosso pulso, ou que o anel está lá no nosso dedo. Porque a gente tem essa capacidade de se acostumar, se adaptar. A mesma coisa acontece com os implantes, então a gente não fica, em princípio, sentindo ele. Embora a gente saiba que tem muita gente que diz que desde que eu botei o parafuso, toda vez que vai chover eu sinto dor, quando muda a temperatura, tem mudança brusca do clima eu sinto, Isso é bem cultura popular e tem um artigo muito interessante que foi publicado, um artigo italiano já faz uns 10, 12 anos, que ele avaliou exatamente a questão de impedância e de diferença de potencial elétrico entre a superfície do osso, que é a nossa camadinha mais superficial, que a gente chama de periósteo, que tem cargas positivas, tem cátions, e as alterações da atmosfera, que quando vai chover, ou, por exemplo, quando esfria, aumenta a quantidade de ânions. Então, faz uma diferença de potencial elétrico, e isso justificaria porque que, quando essa superfície óssea tem uma placa ou uma fratura, ela fica sensível. Então, de certa forma, não é lenda urbana, é uma cultura popular, mas tem embasamento científico de por que as pessoas têm sensibilidade depois de ter uma fratura ou de ter um implante ósseo. Realmente é verdade isso. O Marcelo pergunta também por que os idosos ficam corcundas. Dois motivos principais. A desidratação dos discos da coluna vertebral e principalmente da coluna dorsal vai fazendo com que esses discos comecem a se encunhar. Eles vão ficando, antes que eles tinham um paralelismo entre os discos, eles começam a ficar encunhados. E essa cunha vai fazendo com que a nossa cifose da coluna dorsal, que todo mundo tem, comece a se acentuar. Em segundo lugar, a fraqueza da nossa musculatura posterior, principalmente no idoso que é sedentário, que não faz atividade física, vai fazendo com que o nosso corpo tenda a pender para frente
e aí a pessoa começa a ficar cada vez mais corcunda. Por isso a importância da manutenção da atividade física regular em todas as idades. E não adianta a gente pensar, agora cheguei aos 65, vou fazer exercício. A gente tem que cultivar isso desde cedo. A Gabriela Franzoni pede para eu falar sobre CrossFit e hérnia de disco. Hérnia sem dor. Sempre tem pergunta de CrossFit, né? Tanto porque eu pratico, quanto porque eu atendo muita gente, porque ainda é um esporte que hoje está na moda, e não só está na moda, mas ele está com um alvo, né? Tem muita gente que critica, muitas vezes só replica informações sem buscar conhecimento real sobre a modalidade. E eu vejo muito no consultório pessoas que praticam atividade física, o cara é um triatleta, o cara treina crossfit, é um fisiculturista, e às vezes tem uma lesão do menisco, uma protrusão de disco na coluna, vai num colega médico que diz que você está proibido de fazer exercício físico, você não pode nem caminhar. Isso é um desserviço à humanidade, isso é criminoso de novo, isso é antiético, anticientífico, não justifica alguém que tem uma lesão ortopédica ser afastado da prática de atividade física de maneira indefinida. A gente pode muitas vezes puxar o freio de mão, diminuir a quantidade de exercício, o impacto, a intensidade durante o período de sintomas, durante a fase aguda, durante um tratamento inicial de uma reabilitação, mas eu não posso jamais afastar uma pessoa de atividade física regular. Por quê? Porque o risco de uma lesão ortopédica que eventualmente esse esporte possa oferecer para a pessoa é muito menor do que os benefícios que esse exercício vai trazer do ponto de vista osteomuscular, metabólico, cardiovascular, respiratório, mental, emocional, social. Então, eu não posso tirar todos esses benefícios que cientificamente são comprovados para proteger só um joelho. Aí eu estou tratando um joelho, eu não estou tratando uma pessoa. E a gente é médico, a gente trata a gente não trata coluna, a gente não trata joelho. E a gente tem que lembrar disso. Eu não posso só tratar uma articulação ou só uma vértebra e ignorar o resto. E aí a pessoa daqui a pouco está lá sobrepesa, ansiosa, dormindo mal, porque ela perdeu aquilo que fazia tão bem para ela em todos os aspectos da sua vida. Então, é possível treinar CrossFit tendo uma hérnia? Sim, principalmente se ela é assintomática, se ela é sem dor. Não existe nenhum artigo científico que diga que você opera uma hérnia por causa do tamanho dela ou da localização dela. A hérnia grande tem que operar, hérnia pequena não tem que operar. Hérnia grande causa muita dor, hérnia pequena causa pouca dor. Não tem nada que fale sobre isso, não tem nada que comprove isso, e as indicações de tratamento cirúrgico de hérnia são dor intratável, falha do tratamento conservador e déficit neurológico. Todos eles são relacionados a sintoma do paciente e não à imagem da ressonância ou à presença da hérnia, o tempo que ela está lá. Então, se uma pessoa não tem sintomas, a gente trata ela como uma pessoa normal, vida normal. O exercício físico vai garantir que eu tenho uma estabilização da minha musculatura abdominal, da minha musculatura lombar, alongamento de cadeia posterior da coxa, ou seja, fortalecer e estabilizar o tripé de proteção da minha coluna lombar, e eu vou diminuir o risco de ela precisar de uma cirurgia. Se eu deixo ela sedentária, com fraqueza da musculatura, com flacidez, encurtamento, eu induzo ela a logo acabar precisando de uma cirurgia. Então, insisto, a gente não pode tratar joelho, nem coluna, a gente tem que tratar pessoa, e a gente também não pode tratar exame, tratar ressonância. A gente tem que tratar o paciente, o sintoma dele. Doutor, é prejudicial treinar com o nervo ciático inflamado? Vai causar dor. Aí que eu digo, poxa, você está numa crise de dor e ainda ficar forçando, fazendo exercício, sentindo dor, sentindo sintoma e estimulando mais processo inflamatório, você não traz benefício nenhum, ninguém precisa dar uma de Rocky Balboa, de no pain, no gain, né? Senão, sem dor não há resultado, de querer dar uma de herói, aí não faz sentido nenhum a gente ficar forçando a dor é um alerta do organismo de lesão, então a gente tem que ter consciência corporal, a gente tem que ter autoconsciência e a gente tem que respeitar limites do corpo. Estou fazendo exercício, estou fazendo uma corrida. Pô, passou meia hora correndo, comecei a sentir minhas costas, puxa o freio de mão, diminui o ritmo, para, alonga, sente o teu corpo. Não tem que dar, não, eu vou correr mais meia hora, tá doendo, mas eu vou vencer a dor. Isso realmente não faz sentido nenhum. Trata, sai da crise, desinflama o nervo e aí volta para o exercício. Vamos lá. Perguntas. Tem gente entrando sem parar aqui.
Depois de quanto tempo de cirurgia eu posso fazer caminhada ou corrida leve? A Michelle pergunta. Então, caminhada depende do tipo de cirurgia, né? Uma cirurgia de hérnia de disco pura, que eu só tirei a hérnia por vídeo, em 7 dias. Uma cirurgia com dissectomia, que a gente faz microdissectomia com afastador minimamente invasivo, normalmente em 15 dias a gente libera já os pacientes para uma bicicleta ergométrica, para uma caminhada, para um exercício de alongamento leve. Cirurgias de parafuso, de artrodese, geralmente em 4 ou 6 semanas a gente começa de maneira leve, 2 a 3 meses libera para carga já para esses pacientes. Cirurgia na coluna cervical pelo pescoço é certo? Sim, essa é uma dúvida também. Muito paciente fica surpreso quando tem uma hérnia de disco cervical. Vamos lembrar, nossa coluna a gente divide de maneira bem grosseira em coluna cervical, que é o pescoço, coluna dorsal ou torácica, que é a região do tórax, das costelas, e coluna lombar, entre as costelas e a bacia. A gente tem sacro, cóccix, mas essas três para a gente entender. Quando uma pessoa tem uma hérnia de disco cervical, hoje, a gente faz a cirurgia via anterior em 99% das vezes. Por que via anterior? Porque aqui pela frente, eu faço um cortinho aqui na minha musculatura, afasto aqui a traqueia e o esôfago, e eu já caio, eu consigo palpar a frente da minha vértebra, aqui pela frente. Não preciso vir por trás e cortar uma musculatura que é muito grande, muito vascularizada, que sangra muito, e além de, depois dessa musculatura, eu ter que fazer uma janela no osso, quebrar literalmente a vértebra, passar através da medula ou do lado da medula para eu chegar no disco. É uma cirurgia de muito mais risco, de muito mais morbidade. Então, fazendo ela pela frente, eu não mexo na medula, que vai ficar protegida lá atrás, abordo o disco pela frente, tiro a hérnia e ponho uma prótesezinha pela frente. É uma cirurgia de 50 minutos que no dia seguinte o paciente está em casa, movimentando o pescoço, não precisa usar nem colar cervical, ficar travado, nada disso. Então, muita gente se estranha quando eu digo assim, eu vou operar tua coluna aqui pela frente, assim, mas vai chegar na minha coluna aqui pela frente? Chega aqui pela frente, é uma cirurgia de resultado muito legal. A Gil Tayana pergunta quais os agravantes de se ter osteófitos nas vértebras. O que é o osteófito? É o bico de papagaio. E o osteófito não causa dor. Ao contrário do que muita gente pensa, o osteófito na coluna, mesmo lá no esporão de calcânio, que muita gente tem, que não deixa de ser um osteófito, ele, na verdade, ele é um sinal, uma consequência de um problema. Na coluna, por que surge o osteófito? Porque muitas vezes eu tenho uma instabilidade entre as vértebras, seja porque eu fui evoluindo para uma artrose facetária, uma lesão ligamentar, por fraqueza da musculatura, e essas vértebras que deveriam trabalhar todas em uníssono, elas começam a ter micromovimentos, e isso causa dor. Nosso organismo é muito inteligente. Na hora que ele percebe que eu tenho esses micromovimentos, ele começa a tentar estabilizar, porque ele quer que as vértebras, ele não quer que elas fiquem rígidas, mas ele quer que elas fiquem estáveis. Uma das maneiras de estabilizar as vértebras é eu criar uma ponte entre uma vértebra e outra, uma ponte óssea. E aí, claro, que ela fica estável, travada. Essa ponte óssea ela começa pela pontinha de baixo de um corpo vertebral, pela pontinha de cima de outro corpo. E essa pontinha, ele começa a calcificar o ligamento que une uma vértebra a outra, pontinha por pontinho, e essa pontinha vai exatamente formando o bico de papagaio, que é exatamente quando a gente olha num perfil, por exemplo, de uma radiografia, esses dois osteófitos, essas duas pontinhas ósseas, que, se permitir, com o tempo, elas vão se unir e formar uma trave. Né? Quando a gente tem algumas doenças reumatológicas com uma proliferação muito grande, por exemplo, espondilite anquilosante, eu chego a ter uma coluna em bambu, que aí ela tem essa trave unindo toda a coluna e aí sim ela fica rígida, que não é legal. Então, o osteófito em si ele não é um problema, ele significa que existe uma instabilidade, existe um desgaste do disco, existe uma sobrecarga. A cirurgia visa estabilizar e não tirar o osteófito. Tirar o osteófito não vai, ele não está pinçando o nervo como muita gente pensa. Não é o osteófito em si que pinça, a não ser em situações muito específicas, em algumas posições muito específicas. Mas não é o problema no dia a dia, não. Renan Salim. Renan Salim, atendi um aluno teu aí. O cara é coach de CrossFit, um cara muito científico. E ele fez uma pergunta boa, que é o que agrava mais a dor lombar? O levantamento terra ou o sofá? O levantamento terra, o deadlift, é uma dos movimentos, seja do levantamento de peso olímpico, do powerlifting ou do CrossFit,
que são mais polêmicos, mesmo dentro da academia, na musculação, no fisiculturismo. Tem muita gente que proíbe, que abomina, diz que é um exercício que sobrecarrega a coluna. Na verdade, é um dos exercícios, é o exercício de todos, até mais do que o próprio agachamento com peso. O terra é o exercício que tem a maior resposta neuroendócrina de todos. Ou seja, executar o movimento terra estimula uma liberação de hormônios, de enzimas no nosso organismo, que tem um papel excelente na produção da testosterona, no aumento dos receptores de testosterona no nosso músculo. Então, um cara mesmo, poxa, eu quero fazer exercício e ganhar músculo. Exercício terra é um exercício que vai ajudar a aumentar a quantidade de receptores de testosterona no teu músculo. Isso vai fazer um recado para o teu sistema neuroendócrino avisando, poxa, eu tenho mais gente pedindo testosterona, eu tenho novos receptores, então eu preciso produzir mais para suprir esses novos receptores. E você tem um aumento natural do seu hormônio que vai lhe proteger, ganhar massa magra, ganhar densidade óssea. Além disso, o terra tem um estímulo de musculatura paravertebral e musculatura estabilizadora do core abdominal, de transverso, que ajuda a proteger a nossa coluna. Então, quando ele é feito de maneira impecável, técnica correta, carga adequada, ele faz mais bem do que mal. Indiscutivelmente, ficar no sofá faz muito pior para a coluna do que fazer exercício terra. André Martinez pergunta, fiz uma ressonância e constatou uma espondilolistese lombar grau 3. Tem tratamento? Tem tratamento. Né? O que é espondilolistese? Então, como expliquei, a nossa coluna é feita de vértebras que são empilhadas uma em cima da outra. Em algumas situações, por uma espondilólise, por uma artrose, por alterações no istmo, uma vértebra começa a escorregar para frente da outra. Vou desenhar para vocês aqui. Normalmente, o que eu tenho na minha coluna é um monte de vértebra uma em cima da outra. E o que acontece às vezes isso aqui. Então, de repente, eu tenho uma vértebra que se desloca para frente da outra vértebra. Isso é espondilolistese. A gente classifica, uma das classificações que se chama de Meyerding, a gente classifica quando esse escorregamento é de 0 a 25% é grau 1, 25% a 50% grau 2, 50% a 75%, ou seja, já tem mais da metade do corpo sem contato de uma vértebra com a outra. É o grau 3, grau 4 é de 75% a 100%, e grau 5, que é uma espondiloptose, que a vértebra chega a pular para frente da outra, raríssimo de a gente ver, seria o grau 5. Então, a espondilolistese tem uma instabilidade, ela causa muita dor lombar e muitas vezes ela começa também a causar pinçamento das raízes nervosas. O que a gente faz? Primeiro, estabilização mecânica, muscular. Então, entra aí o RPG, a fisioterapia tradicional, o pilates, yoga, a musculação para a gente fortalecer a musculatura de core. E em casos mais graves, e principalmente em casos já grau 3 ou 4, tem indicação de estabilização cirúrgica, com aquele parafuso que eu mostrei antes para vocês. Karine Stolarski, boa noite. Tenho uma hérnia lombar. Meu caso é cirúrgico. Meu médico disse que não vai precisar pôr parafuso. Será que fica bom? Sim. Nem sempre a cirurgia de hérnia precisa botar parafuso. A maioria hoje das hérnias não se coloca parafuso. Existem critérios bem específicos que justificam a gente colocar o parafuso. Seja porque eu preciso restituir a altura discal com um cage, com uma prótese lá na frente, aí eu preciso botar o parafuso para travar atrás. Seja porque eu tenho uma instabilidade por causa de uma espondilolistese, por alteração da angulação facetária, ou porque eu tenho uma artrose facetária, está causando dor lombar, e aí só tirar a hérnia não vai ser suficiente para eu melhorar o caso, aí eu vou botar parafuso. Mas hoje eu diria que em torno de 90% das hérnias a gente trata sem parafuso e o paciente fica muito bem. A taxa de sucesso pela literatura médica de uma cirurgia de hérnia hoje em torno de 92% a 95% de bons e ótimos resultados. Na guia Kokan.
tenho hérnia de disco e bico de papagaio, qual que é o tratamento? Então, é o que eu comentei, o bico de papagaio é o osteófito. Ele em si não se trata. Se trata o resto que causou, né, a instabilidade, a artrose, o desgaste que levou à formação do bico de papagaio. A hérnia de disco tem tratamento iminentemente conservador. 85% dos casos nós tratamos sem cirurgia. Tripé: medicação para dor, repouso relativo e fisioterapia. Então, medicação para dor, a gente vai tirar o paciente da crise aguda. Analgésico, anti-inflamatório, eventualmente um opioide. Repouso relativo, eu vou tirar a carga, eu vou tirar... O paciente é um trabalhador braçal, está lá na linha de produção carregando chapa de metal. Claro que eu vou tirar ele desse estímulo durante o período da crise. E a fisioterapia, que vai toda a parte de cinesioterapia, de fortalecimento, de alongamento, de ultrassom infravermelho, TENSO, que depende de cada físio, a sua linha, que vai trabalhar para tirar a dor, tirar a crise, estabilizar, criar consciência corporal, ativar a corda do paciente. Em 85% dos casos, cada 10 pacientes com hérnia de disco, 8 ou 9 a gente consegue tratar desse jeito, sem cirurgia, e o paciente fica bom. Mais uma aqui, ó. Protrusão discal, qual exercício evitar no CrossFit? O exercício que lhe cause dor. Ponto. Essa é a regra mais simples, mais científica e mais real que você pode ter. Poxa, eu agachei com 200 quilos nas costas e não doeu. Pode agachar. Eu faço terra com a barra sem peso nenhum e dói. Evita. Eu faço burpee e dói. Evita. Eu remo, corro, pulo corda, tem impacto e não sinto dor. Pode fazer. Essa é a regra. Neia, doutora, radiofrequência utilizada na coluna também? Funciona em qual diagnóstico? Sim, a gente utiliza a radiofrequência em algumas situações. Nós temos procedimentos percutâneos de dor, como a risotomia, a denervação facetária, que são procedimentos em que nós fazemos uma anestesia local na pele do paciente, entramos com uma agulha lá na vértebra, na faceta, na articulação, na junta da coluna, e a gente queima um nervinho que inerva essa faceta, que muitas vezes tem artrose, está inflamada, está causando dor. O quadro de dor facetária, de síndrome facetária, característico é uma dor axial, ou seja, uma dor que é pior em pé ou quando fica muito tempo sentado. Tem paciente que muito tempo sentado, na hora que vai levantar, dói, ou que quando estende a coluna, inclina para trás, dói mais, quando inclina para frente, relaxa e alivia a dor. A gente pode usar radiofrequência. Em algumas situações também, a gente usa a radiofrequência até pulsada em raiz nervosa, no gânglio da raiz dorsal da parte sensitiva, em quadros de dor neuropática, em quadros de radiculopatia. Então, a radiofrequência tem um papel bem legal dentro da cirurgia da coluna, sim. A Rosa, fiz a cirurgia há 50 dias, está excelente. Que bom, Rosa. Super agradeço aí a tua confiança. Muito bom a gente ver o bom resultado dos pacientes aí. Motiva a gente, né? O Janderson, gosta do tratamento para dores na lombar com osteopatia? Gosto. Particularmente, gosto bastante. Tenho alguns osteopatas que eu indico. A osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. Às vezes a gente tem massagistas ou mesmo a própria quiropraxia ainda não é tão bem regulamentada no Brasil e a gente não consegue separar tanto o joio do trigo, infelizmente. Tem bons quiropratas, mas muitas vezes tem uns massagistas de curso de fim de semana que se denominam quiropratas e acabam fazendo mais mal que bem para paciente, já vi algumas bagunças por aí, mas a osteopatia é uma especialidade muito interessante. Existe a Escola de Madrid, aí, um curso de 2 anos de formação depois da fisioterapia. Eu tenho resultados bem bons em realinhamento postural, em realinhamento vertebral, em alívio de dor em pacientes em crise aguda, e eu acho que a osteopatia tem uma característica que ela é muito eficiente. O que a fisio tradicional muitas vezes precisa de 10, 20 sessões, eu tenho pacientes que com 4, 5 sessões de osteopatia melhoram. Então, eu particularmente indico, gosto bastante. O que é a lombarização de S1? A S1 é a primeira vértebra do sacro. Né? O sacro já está dentro da bacia da pelve, ao final da nossa coluna. As vértebras são fundidas, elas já são unidas uma na outra, elas não têm movimento nenhum. E muitas pessoas têm o que a gente chama de uma vértebra de transição, que eu posso ter uma sacralização de L5 ou uma lombarização de S1. A lombarização de S1 significa que a última vértebra, a primeira vértebra do sacro, S1, ela ainda está solta. Ela tem um disco
grande ainda entre S1 e S2, a vértebra de baixo, não é fundida. Então, ela tem uma característica que parece vértebra lombar. A sacralização de L5 significa que a minha última vértebra lombar, que tem um disco com S1, geralmente ela já está fundida em S1, ela já está para dentro da pelve. Isso pode ter algumas repercussões biomecânicas, mas de maneira geral, isso não é um grande problema. Muita gente vem no consultório, nossa, eu tenho uma VT, eu tenho uma vértebra de transição, eu tenho uma vértebra extranumerária, né? Eu tenho uma vértebra a mais na minha lombar. Isso raramente causa problema por si só. Jane Dantas, boa noite. Fiz uma ressonância esses dias e deu espondiloartrose com abaulamentos difusos das margens posteriores dos discos intervertebrais. Isso é um desgaste e desidratação do disco. A partir dos 30 anos de idade, o nosso disco começa a gastar, a desidratar. Que nem ter cabelo branco. Isso não é doença, isso é envelhecimento. A diferença é que cabelo branco não dói. E o disco, quando vai desidratando e perdendo altura, começa a sobrecarregar as facetas articulares, a parte posterior da coluna, e aí eu começo um processo de pensamento de estrutura neural, de dor facetária, de dor discogênica, né? E aí a gente precisa tratar, não só tratar como prevenir, né? Vale a pena buscar um especialista para cuidar disso para você. Tem cirurgia que resolva patologia osteomioarticular na L4 e L5? Sim. Depende qual é a patologia, né? Se é uma questão compressiva, a gente faz descompressão. Se é uma instabilidade, a gente estabiliza. Mas a maioria das vezes, com tratamento conservador, estabilização de musculatura de core, realinhamento postural, a pessoa consegue ter uma vida com qualidade sem dor. Marilde Moras Becker. Tenho dores e formigamento na mão e no braço. Tenho muitas dúvidas. O que pode ser? Dor e formigamento em mão e braço pode ser algumas coisas. Primeiro de tudo, que a gente pensa é em alguma compressão de raiz nervosa cervical. As raízes nervosas cervicais passam pelo ombro, vão para os braços até os dedos da mão. E uma das características quando eu tenho alguma compressão aqui é dor, falta de firmeza na apreensão e formigamento, dormência dos dedos. Quando o formigamento é só na mão, do punho para frente, não pega antebraço nem ombro, e com característica principalmente de aparecer à noite, chega a acordar a pessoa à noite por causa dessa dormência, desse formigamento, a gente pode pensar em compressão do túnel do carpo, do nervo mediano, que é a síndrome do túnel do carpo. Tem também característica, por exemplo, de síndrome do desfiladeiro torácico, que é onde passa o nosso plexo braquial, às vezes ele está apertado por uma costela extra, por encurtamento de musculaturas, e isso também pode causar alterações neurovasculares, né? Então, vale a pena investigar. Tem várias causas que podem justificar esses sintomas. Tratamento com ondas de choque para a coluna é indicado? Depende da situação. Ondas de choque tem várias indicações hoje que já são bem clássicas, como ombro congelado, capsulite adesiva, né, como fascite plantar, que tem resultados muito interessantes, em algumas situações miofasciais da coluna também. Onda de choque não vai, por exemplo, fazer uma hérnia embora. Eu não consigo acreditar nisso, nunca li um artigo que mostre isso, evidentemente, com um estudo histológico ou imaginológico. Então, tem algumas coisas, né, que a gente não pode extrapolar. Por isso que é importante a gente ter vários profissionais, uma equipe multiprofissional para tratar o paciente, que inclui um médico especialista, um fisioterapeuta, um profissional de educação física, nutricionista. Quanto mais pessoas você tenha acesso para cuidar de aspectos diferentes da sua saúde, melhor. Em segundo lugar, a gente tem um leque amplo de tratamento, né? Como diz aquele ditado, para quem tem cabeça de martelo, toda solução é prego. Se eu só sei fazer cirurgia, eu vou indicar cirurgia para todo mundo. Quando eu sei que existe fisioterapia, osteopatia, acupuntura, pilates, yoga, Mackenzie, eu começo a ampliar o meu leque e eu começo a poder direcionar e individualizar de maneira adequada cada caso para cada paciente, né? Então, esse é o ideal, que a gente tenha um leque amplo de indicações para cada paciente, a gente poder indicar o que é melhor para aquela situação. Fala, Chabô, gostou das Barças, né? Boa. Vamos lá. Helena Nascimento tem 4 hérnias de disco, mais artrose no quadril e coluna. Está fazendo caminhadas, um pouco de trote, corrida leve, bem leve. Tem sentido dor no joelho. O que pode ser? Essa dor é causada pelo problema da coluna e do quadril? Pode ser. Problemas na coluna podem ter irradiação
para o joelho. Problemas no quadril podem irradiar até o joelho. Muitas vezes uma artrose do quadril, o paciente tem dor mais na região até da perna e da coxa e do joelho do que do quadril. Isso é comum. Problemas no quadril não passam para baixo do joelho. Então, alguém que tem dor no tornozelo não é do quadril, né? Mas problema do joelho, dor no joelho pode sim ser artrose do quadril, pode ser um pinçamento de uma raiz nervosa mais alta, de L3, L4, pode doer a região do joelho. E pode ser o próprio problema no joelho, uma dor do menisco, uma sinovite, um sinal já de artrose, um impacto patelofemoral. Por isso vale a pena investigar. Se você está tendo dor, diminui o ritmo. Acho que você deve caminhar, eventualmente tentar alguma coisa cíclica, como uma bicicleta ergométrica, por exemplo, ou mesmo uma bicicleta na rua. Se você perceber que aí essa diminuição do impacto alivia a sua dor. Por outro lado, se vê que está tendo dor com o ciclo, isso pode estar relacionado também a uma síndrome do trato iliotibial, ou mesmo impacto femoropatelar. Vale a pena consultar com o especialista de joelho. O Charbot é um dos caras aí. Fala, Renan, salva sua live, não posso assistir agora. Vou até responder para ti já sobre o sofá e o terra aí. Com certeza o sofá é muito pior para a coluna que o terra, mas ela vai ficar 24 horas depois no feed, salvo. Tá? E geralmente eu jogo até para o meu YouTube, lá para o Instagram TV, para o YouTube, então dá para assistir depois e ver as respostas. Loeri Lang. Tenho formigamento na perna esquerda, não consigo ficar muito tempo sentada. Está prendendo o nervo da coluna. Tem cura? Certamente, há de ter. Né? Uma das coisas mais cruéis que a gente pode falar para um paciente é aprenda a conviver com a dor. E eu ouço isso com frequência, os pacientes dizerem que foram em algum médico, que o colega disse aprende a conviver com dor, o próprio paciente resignado diz, doutor, eu já aprendi a conviver com a dor, já faz anos que eu sinto ela todo dia e já me acostumei. Isso é péssimo. A dor é um alerta do organismo, a dor ela tem uma função, que é nos alertar, que tem algo que não está legal. Quando a dor perde a função e ela se torna o problema, a dor virou a doença, ela não é mais o sinal, o alerta. Vou explicar melhor para vocês entenderem. Imagina uma casa que tem alarme e de repente dispara o alarme da casa. Os donos não estão na casa, os vizinhos vão ver, opa, pode ter ladrão, vamos chamar a polícia. Essa é a função do alarme, e a dor é esse alarme. Agora imagina que os donos da casa estão viajando, já chamaram a polícia veio, não viu ladrão nenhum, foi curto-circuito no alarme, só que no dia seguinte o alarme dispara de novo, no outro dia dispara de novo, no outro dia dispara de novo, e quando a gente vê, faz um mês que o alarme está disparando na casa. Vocês acham que os vizinhos, um mês depois, todo dia disparando o alarme, os vizinhos vão ligar para a polícia mais uma vez? Eles não vão mais, eles vão se acostumar com o alarme, vão dizer, esse alarme não serve para nada. Quando a dor se torna crônica, ou seja, quando ela começa a doer mais tempo do que ela precisa, do que ela tem função, ela já não serve mais como alerta. E aí ela cria uma área no nosso cérebro para manejar essa dor, e ela cria uma via C, uma via de dor crônica, e muitas vezes o problema original que causou a dor já não existe mais, ele já foi até curado, e a pessoa continuou com o alarme tocando. Essa é a importância de a gente lidar e tratar com a dor. Porque se a gente permite que ela se torne crônica, ela vira um problema. Um tempo atrás eu atendi ainda uma paciente, tinha uma hérnia de disco, tinha indicação de cirurgia na época, não melhorou com o tratamento conservador, fez 3 meses de fisioterapia, estava se entupindo de remédio, indiquei de tirar a hérnia, e ela ficou meio receosa e sumiu. Voltou um ano depois, agora faz uns meses, voltou no consultório dizendo, doutor, fiquei com medo, e faz parte, a gente tem que respeitar isso, cada paciente tem o seu timing, né, para tomar as decisões, mas, faz um ano que eu sinto essa dor, não aguento mais, eu vim aqui para a gente operar. Falei, então vamos pedir uma ressonância nova, vamos ver como é que está essa hérnia. Ela fez a ressonância, voltou no consultório, cadê a hérnia? Ela não tinha mais a hérnia. E ela ficou confusa, ela falou assim, não sei se eu comemoro ou se eu fico triste, porque por um lado eu não tenho mais a hérnia, só que eu continuo com a dor, me explica. E eu falei para ela, exatamente, o teu corpo acabou reabsorvendo a hérnia com o tempo. Só que como durou muito, você acabou criando um quadro de dor crônica. Então hoje você não tem mais o problema, nem consigo te ajudar te operando, porque não tem mais o que operar, a hérnia foi embora, o nervo não está mais comprimido, mas ele ficou com uma sequela, ele está aí agora com um quadro de uma dor neuropática, agora a gente vai ter que tratar essa dor com remédio, com muita incomodação, acupuntura, fisioterapia,
e é um tratamento muitas vezes de 3, 6 meses de medicações que causam sonolência, fica grogue, irrita estômago, para eu apagar a memória de dor que o cérebro, o córtex criou por causa desse estímulo contínuo que aquela hérnia ficou causando e a pessoa negligenciou o tratamento que devia, né, ter sido instituído na época. Por isso que é tão importante a gente lidar com dor e tratar. E então, no caso ali da loerice, ela tem ali um pinçamento do nervo da coluna, ela precisa tratar, precisa buscar recurso, com certeza. Mr. Jean Dantas, o médico falou para mim que tenho que me acostumar com a dor. Então, é isso que eu acho que... Putz, eu sou contra, não acho que tem que acostumar com dor. De novo, imagina que você está com um ladrão dentro de casa, você liga para a polícia, dizendo, ó, tem um ladrão aqui em casa. Aí a polícia diz assim, aprende a conviver com o ladrão, né? Chama ele para jantar contigo. A dor é um invasor, gente, a dor é um ladrão. Não existe isso de aprender a conviver com o ladrão. Então, não tem que conviver com dor, tem como tratar. Toda dor tem que ser tratada. Existe hoje até a algologia, existe a especialidade de dor, que a ortopedia, a anestesiologia, a neurocirurgia podem ter como subespecialidade, só para lidar com dor, né? E existe recurso. Eu não consigo aceitar que alguém tenha que conviver com dor para sempre, porque ela vai causar problemas. Que é o que eu ia falar lá atrás. Quando você entra num quadro de dor crônica, você começa a minar sua qualidade de vida. Você começa a ter alterações hormonais, neuromorais, psicológicas, qualidade de sono, estímulo de liberação de catecolaminas, que vai levar até aumento de hipertensão, vira uma bagunça a sua vida. A associação à depressão, a índice de suicídio, tudo é muito maior em pacientes com dor crônica. Então, não é aceitável. Não é aceitável. Falou que a sua dor é crônica, exatamente. A dor crônica é essa dor que já perdeu sua função e dura para sempre. Mas... Muito bem, meu amor. Vem cá dar um oi para todo mundo, então. Ó. Já que a gente tem uma visita aqui, ó. Dá um oi para todo mundo. Oi. Beleza, Maite? Corre lá com a mãe agora. Então, se você tem uma dor crônica, você tem que tratar a dor crônica. Ponto. Não faz sentido ficar vivendo com ela, né? Imagina que você tem um prego enfiado na sola do pé. Você vai ficar com ele para sempre lá? Não, você tem que tirar esse prego, né? A dor é igual. A gente tem que tratar. Vamos ver o que mais aqui. Aqui. Marcos Kesha, grande mestre. Qual o melhor, Marlene Teles, melhor tratamento para osteoporose na coluna? Então, osteoporose, ela é uma doença sistêmica e silenciosa. Essa é a palavra que a gente tem que lembrar. Osteoporose não dói. E a maioria das vezes a pessoa descobre que tem osteoporose depois que fez uma fratura já. Num tombo bobo. Escorregou no tapete em casa, caiu sentada no chão, fratura do colo do fêmur. 100% cirúrgico. Sentou de mau jeito num banco duro, amassou uma vértebra da coluna. Tuf, achatou a vértebra. Muitas vezes tem que botar cimento, parafuso nessa vértebra. E aí que descobre que tem osteoporose. A gente tem que lembrar que existe um perfil que são mulheres, pele clara, baixinhas, magrinhas, sedentárias, pós-menopausa. Esse é o perfil da mulher que tem osteoporose, né? Osteoporose secundária pós-menopausa, porque depois a menopausa perde o estrogênio, que é um hormônio que ajuda a proteger e aumentar, a manter a densidade óssea, começa a ter uma queda vertiginosa dessa densidade. Então, a osteoporose é a diminuição da densidade do osso. O osso era duro que nem madeira e ele começa a virar um isopor. Por isso que ele não dói, porque ela não está relacionada a nervo, a inflamação, a nada. Ela é só um osso mais frágil e, portanto, com mais risco de fratura. E o tratamento, tripé de novo. Cálcio e vitamina D, sol e atividade física com impacto baixo. Ter impacto. Né? A gente tem a lei de Wolff, que é bem conhecida, né, na física, e a gente usa muito isso na ortopedia, que a gente sabe que o aumento de impacto do osso estimula um processo de hipertrofia e de liberação de osteoblastos que aumentam a densidade do osso. Então, quem tem osteoporose precisa fazer no mínimo uma caminhada, fazer uma dança, uma luta, um exercício resistido, um pilates, uma academia, para aumentar a densidade do osso.
precisa de sol para a gente converter a provitamina D, a vitamina D inativa, em vitamina D ativa. Porque a vitamina D é o caminhãozinho que carrega o cálcio na caçamba para levar o cálcio dentro do osso. Se eu não tenho o caminhão, o cálcio fica circulando. Se eu só tomo cálcio e não tenho vitamina D, ele vai ficar circulando, vai virar pedra no rim, vai para o xixi, vai para qualquer lugar e não vai para dentro do osso. Então eu preciso do caminhão para carregar o cálcio na caçamba. O caminhão é a vitamina D. Só que a vitamina D, o caminhão precisa de combustível, precisa de gasolina, e a gasolina é o sol. Por isso, caminhar ao ar livre, você está fazendo uma coisa boa para sua cabeça, você está tendo impacto e você está tendo ainda o sol. Bem importante. Algumas pessoas têm uma dificuldade da permeabilidade do osso. Chega o caminhão abastecido com combustível, cheio de cálcio na caçamba, na hora que entrar no osso, o osso diz não vai entrar de jeito maneira. Aí a gente tem que subornar o guarda para ele abrir o portão. Quem que é esse suborno aí? São os alendronatos, o ácido zolendrônico, que são medicações que fazem aumentar essa permeabilidade, permitir que aí deixe liberar o caminhão para entrar dentro do osso e carregar cálcio lá para dentro. Então, esse é o tripé de tratamento. Cálcio, vitamina D, eventualmente os bisfosfonatos, sol e impacto. Fala, Lucas. Ana, escoliose leve pode ser revertida com pilates ou fisioterapia a longo prazo, caso o RPG não surtir efeito significativo? Escoliose é bem matemática. Então, assim, até 10 graus de curva a gente considera fisiológico. Uma pessoa que tem lá, eu tenho uma escoliose, você mede, tem 7 graus, a gente é que nem a pessoa ter meio centímetro de encurtamento de uma perna. Não causa grandes impactos e a gente, em princípio, não tem que operar uma perna porque tem meio centímetro mais curta. Mesma coisa com relação à escoliose. Quando a pessoa é adolescente, ainda não tem maturidade esquelética, ou seja, ainda tem potencial de crescimento e tem uma curva de 20, 25 graus até 40, 45 graus ali, a gente põe colete. Curvas acima de 45 graus a gente opera. O colete, essa curva ali de 10 graus até perto dos 40 graus, o pilates, a natação, o RPG, a yoga, a própria musculação podem ajudar muito na correção dessa curva. É a estabilização da curva, mais do que a reversão completa. Em pacientes que já são adultos e que têm alguma curva, muitas vezes essa curva ela está rígida já, porque o osso já calcificou, ela ficou daquele jeito. Eu tenho lá 17 graus. Vai ficar esses 17, ele não vai evoluir, talvez só lá na terceira idade que vai voltar a evoluir com artrose, com desgaste do disco. Mas ele vai ficar 17 graus para o resto da tua vida. Só que quando eu tenho desequilíbrio muscular, fraqueza, flacidez, encurtamento, eu muitas vezes acentuo isso pela questão mecânica. E aí o pilates, a natação, a yoga, o crossfit, qualquer coisa que me reequilibra, me corrige a minha postura, me dá consciência corporal, eu consigo corrigir parte dessa curva e estabilizar. E muitas vezes a pessoa até tem uma curva no raio-x, mas clinicamente você olhando, ela tem os ombros simétricos, ela tem a cintura simétrica e ninguém nem percebe que ela tem desvio. Então, fundamental quem tem escoliose fazer exercício. Ana Paula Clementino, tenho hérnia 5.1, só com fisgadas e queimação na coxa. Posso fazer musculação? Pode, mas com orientação de um médico e de um profissional de educação física. O médico para avaliar se você está no momento que você pode fazer o exercício, se não está num momento de curva inflamatória, se você saiu da fase aguda da dor, e te orientar a restrições eventuais de um profissional de educação física que fique do seu lado para garantir que você faça os exercícios com segurança, com progressão, com técnica correta, com peso adequado, com individualidade, né? O ideal não é chegar na academia e fazer por conta. Dagmar. Tenho problemas na coluna, mas na ressonância não aparece. Me trava as pernas, não consigo mais subir escadas, tenho muita dor. Às vezes aparece, mas não foi visto. É comum. Até o laudo vem normal, mas a gente, quando olha minuciosamente, encontra uma estenose do canal, alguma coisa que possa justificar isso. Segundo, muitas vezes o problema não é na coluna. Por exemplo, você tem uma síndrome do piriforme, tem alguma alteração na região de quadril, tem uma doença desmielinizante, tem um processo inflamatório, uma questão química mais que física, e aí não aparece no exame de imagem e justifica. Por isso tem que investigar. A Paula, tá certo, perfeitamente explicado, obrigado. Ana Lili, fiz cirurgia de hernia de disco com o Dr. Antônio, super recomendado, obrigado. A Lili é uma que
que é crossfiteira e a gente fez uma cirurgia por vídeo aí e tá nativa de volta, né? Que bom, super bom mesmo. Yara Rosado, adoro que você valorize nosso trabalho de educação física. Sem dúvida, eu como ortopedista, a gente tem dois pilares fundamentais, que é a fisioterapia e a educação física. A gente tem que trabalhar junto, né? Cada um tem seu papel, ninguém rouba paciente de ninguém, tem às vezes essas visões muito, né, ignorantes, assim. Ao contrário, quanto a gente tem hoje essa felicidade de poder ter um trabalho multiprofissional, multidisciplinar. O paciente lucra com isso. Tem espaço para todo mundo e, sem dúvida nenhuma, o meu papel não é, quando eu indico um fisioterapeuta ou indico uma fisioterapia, eu vou indicar para ele a patologia e vou indicar que eu preciso fortalecer core, por exemplo. Mas eu não tenho que dizer se ele tem que trabalhar com cadeia aberta, com cadeia fechada, quanto tempo ele tem que fazer de TENS. Não é meu papel. A mesma coisa na educação física, né? Que é o que muitas vezes o pessoal questiona, assim. Eu muitas vezes vou indicar e vou até fazer uma cartinha para o professor de educação física dizendo assim, olha, eu preciso que trabalhe alongamento de musculatura posterior da coxa, preciso que ative transverso, que fortaleça musculatura dorsal. O meu papel não é dizer se ele vai fazer 3 séries de 8, se ele vai trabalhar com 70%, 80% da carga máxima do paciente, se qual que vai ser o tipo de periodização. Para isso servem esses profissionais. E aí todo mundo faz bem feito o trabalho e o paciente lucra, né? Sem dúvida nenhuma. Giza Bezerra, gostaria de saber as novidades para quem sofre de hérnia de disco. Então, ainda, hérnia de disco, tratamento conservador é a melhor ainda e o principal tratamento, que aí, insisto, fisioterapia e dentro da fisio todo esse leque que eu falei, tem osteopatia, tem mesa de tração, tem Mackenzie, tem quiropraxia, tem acupuntura, eu tenho muita coisa dentro da própria cinesioterapia, tenho muita coisa legal, muitas alternativas de cada caso, cada paciente pode se beneficiar e para isso tem que avaliar com o profissional. Não existe uma medicação que faz a hérnia enxugar, que faz dissolver a hérnia. Isso não existe nada nesse sentido. Quem dissolve a hérnia é o sistema imunológico do nosso organismo. Dentro das técnicas cirúrgicas, hoje a gente tem os procedimentos minimamente invasivos, né? Então, hoje a gente tem cirurgias endoscópicas com anestesia local e sedação, ou muitas vezes até uma anestesia geral, mas entra com uma câmera de vídeo com um furinho na pele, tira a hérnia, pontinho na pele, vai para casa no mesmo dia, não precisa ficar internado, não precisa muitas vezes botar parafuso. Hoje, bastante incomum, né? Como eu falei, menos de 10% dos casos só que põe parafuso. E o que a gente entende hoje, que é o resumo sobre o que tem de benefício, de novidade de hérnia de disco, é que hérnia de disco hoje é uma patologia curável. Você pode ser curado de uma hérnia, ou seja, vida normal, esquece que teve uma hérnia igual tem um resfriado. Teve, passou, vida seguiu, você não fica lembrando que 3 anos atrás pegou gripe lá na praia. A ideia da hérnia, seja com tratamento conservador ou com tratamento cirúrgico, é ter uma vida exatamente sem restrições. Vou responder as 2 últimas perguntas, que já está 1 hora aqui falando, mais que o homem da cobra. 250 pessoas aí me acompanhando, me aguentando. Obrigado, gente. Michele Cauê, doutor, qual a necessidade da fisioterapia após a cirurgia da hérnia? Existem protocolos diferentes. De uma maneira geral, se a gente for ler artigo científico, eles vão preconizar repouso principalmente nas primeiras 2 semanas da cirurgia e não reabilitação precoce. Tem alguns estudos que sugerem até que o estímulo precoce, principalmente de fisioterapia passiva, pode acabar aumentando dor, lesão muscular, porque o paciente ainda está sem consciência corporal, muitas vezes o físio pode fazer um exercício que acabe machucando a musculatura que ainda está sensível, que foi cortada, e ela precisa desse repouso para a musculatura regenerar. Então, muitas vezes a fisioterapia vai entrar lá com 6, 8 semanas, exatamente para fazer a transição entre essa recuperação, esse repouso inicial e a prática de atividade física que a gente quer que o paciente atinja e alcance e faça depois para o resto da sua vida. Nesse momento, a fisio tem um papel muito legal. Também gosto bastante da parte da fisioterapia analgésica, e isso tem muito paciente que já começa na semana seguinte a parte de aparelhos, de drenagem, de relaxamento muscular, para dar conforto e diminuir a quantidade de medicação. Então isso vai de acordo com protocolos, com tipo de cirurgia, com característica de cada paciente.
Patrícia Oliveira. Então, paciente idosa apresenta dor crônica devido a escoliose e desvio na coluna. Faz fisio, alongamento, conforme indicação médica. Tem algum outro tratamento para esse tipo de paciente? Dor constante, levando ao relato mencionado no comentário anterior. Começando com depressão, isolamento social, entre outros. Isso, Patrícia, é assim, a gente vê com muita frequência, e o paciente idoso ele é mais resignado, ele começa a meio que aceitar, é assim mesmo, é da velhice, velhice dói, e aí ele começa a ficar cada vez mais em casa, ele já vai ficando mais preguiçoso, começa a ficar só no sofá, só vê TV, a vovó começa a fazer crochê, e quando vê, é uma paciente que a vida dela é sair do quarto para o sofá, do sofá para o quarto, não tem mais convívio social, já não quer nem mais sair para ir no mercado, já não faz mais exercício físico, e aí começa a fazer isso aí, isolamento social, depressão, começa a trocar às vezes até o sono, já começa tem sono porque não gastou energia o dia todo, aí não tem sono à noite, aí não dorme de noite, tem insônia, aí chega de dia fica sonolento porque não dormiu bem à noite, aí passa o dia grogue, aí já começa a mudar a parte cognitiva dele porque ele está sempre sonolento. Bola de neve, isso é péssimo, né? Então, sem dúvida, existem alternativas. Hoje tem essas técnicas minimamente invasivas de terapias percutâneas da dor. Então, muitas vezes a gente faz uma infiltração, uma risotomia, um bloqueio neural, e isso tira a dor do paciente, aí ele consegue fazer uma fisio melhor, porque muitas vezes a fisio, como o paciente está com muita dor, a fisioterapia vira uma sessão de tortura. O paciente diz, pô, mas eu tenho dor para fazer o exercício, eu não consigo nem me alongar. Quando a gente entra com um procedimento desse de analgesia, o paciente tem um respiro e aí ele consegue fazer melhor o exercício da fisio, o exercício consegue oferecer aí uma estabilização e uma proteção da coluna, quando passou o efeito da infiltração, a pessoa já consegue fazer melhor a fisioterapia, criou um ciclo virtuoso de melhora. Então, tem alternativas bem legais aí para o paciente. Chega, gente, 8 horas. 1 hora de live, muita gente aí, que bacana, obrigado pela participação de todo mundo. A live vai ficar salva no meu feed, IGTV, tem no meu YouTube, Dr. Antônio Krieger, também tem sempre lá as lives, os vídeos todos que eu posto estão lá. Se alguém eu não conseguir responder ou alguém ficou com alguma dúvida, quer perguntar, manda mensagem inbox que eu respondo sempre todo mundo. Obrigado mais uma vez pela participação. Abraço para todo mundo.